Residindo em um subúrbio no sul da Califórnia, a família Menendez aparentemente era muito unida, com uma esposa feliz, um marido bem-sucedido e 2 filhos bonitos. Quem olhava de fora via a família Menendez vivendo uma vida boa, cheia de oportunidades e um futuro promissor. Mas o que muitos não sabiam é que na convivência da família, a distância entre eles aumentava cada vez mais, o que acabou resultando em uma cena chocante e terrível na propriedade da família em Beverly Hills. Olá pessoas, bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivologia, e se vocês ainda não é um inscrito, se sinta à vontade para fazer parte dessa comunidade. E no vídeo de hoje vamos trazer a história confusa e cheia de reviravoltas de 2 irmãos, mas antes disso peço para vocês não se esquecerem de deixar os seus likes e mais uma vez peço que confirme se estão inscritos no canal para não perder nenhum vídeo. Também quero informar que durante todo o vídeo vai estar aparecendo um QR Code aqui no canto da tela, que é para você que quer e pode contribuir para o crescimento do canal. É isso, sem mais enrolação, vamos para nosso vídeo. Lyric e Eric Menendez eram 2 jovens adultos que viviam às custas de seu pai, o empresário de sucesso José Menendez. José era um imigrante que fugiu de Cuba para os Estados Unidos com apenas 15 anos de idade. Já nos Estados Unidos, José iniciou seus estudos na Universidade Southern Illinois University, onde conheceu sua futura esposa Kitty e anos mais tarde, quando completou 19 anos de idade, acabou deixando a universidade junto com ela. Juntos, o casal mudou-se para Nova York, onde José continuou seus estudos, formando-se em contabilidade alguns anos depois. Formado, José finalmente deixou seu emprego de lavador de pratos após conseguir um trabalho na sua área de formação e assumindo um cargo na divisão de registros de uma grande empresa. Mais ou menos nesse período, Kitty engravidou do primeiro filho do casal, Lily, e alguns anos depois veio o segundo filho, Eric. Lily e Eric, que nasceram com quase 3 anos de diferença, viviam com a família em uma propriedade de $1 milhão em Princeton, onde cresceram e frequentaram o colégio Tom Princeton Day School, onde além de cumprirem o currículo escolar, também praticavam esportes como futebol e tênis. Com sucesso na carreira, José se tornou um homem de negócios sério, e como sua carreira no entretenimento continuou prosperando, por uma questão de trabalho, ele decidiu mudar com sua família para a Califórnia, onde começou a trabalhar para uma grande empresa nesse ramo. Na Califórnia, a família morou por um tempo na cidade de Calabasas e um tempo depois se mudou para Beverly Hills, cidade em que a família foi descrita com personalidades diferentes. Enquanto Kitty era vista como uma pessoa popular, José deixava as pessoas confusas com sua personalidade mista, mas sem dúvida nenhuma, quem começou a deixar as pessoas assustadas foram Lily e Eric, que começaram a apresentar comportamentos problemáticos. Em Eric, esses comportamentos começaram principalmente quando ele conheceu Craig Ciganarelli, outro adolescente, filho de um importante executivo da indústria televisiva e que, junto com Eric, adorava aprontar confusões dentro da escola e também fora dela. Em um episódio mais marcante dessas confusões, Eric e Craig, que era da mesma escola, acabaram sendo insultados por membros de uma escola rival e se envolveram em uma briga de rua onde os 2 foram espancados e acabaram feridos. Mas mesmo após esse episódio e os problemas que decorreram dele, Eric e Craig continuaram com a amizade. E fruto dessa amizade, Eric e Craig acabaram escrevendo um livro junto intitulado Amigos, um livro que conta a história de um filho que tirou a vida dos próprios pais por causa de herança, uma trama problemática, ainda mais se considerarmos que os autores eram 2 jovens de famílias ricas e possíveis futuros herdeiros. Com o passar do tempo, os irmãos que antes só apresentavam comportamentos problemáticos passaram a apresentar comportamentos criminosos, onde começaram a ter os seus primeiros problemas com a lei. Passado algum tempo após a mudança para a Califórnia, os irmãos se envolveram em 2 roubos à residência, um na cidade de Calabasas e outra na cidade de Hidden Hills, onde uma estimativa apontou que os irmãos levaram um valor de $100 mil em dinheiro e joias. Para ajudar os filhos, José contratou um advogado, mas não lidou com o problema de uma forma adequada. Como Lily era maior de idade, José decidiu que Eric assumiria toda a culpa do acontecido, e para que Eric fosse solto, todos os itens e dinheiro roubado foram devolvidos e uma multa de $11 mil foi paga para a justiça. Com isso, Eric recebeu liberdade condicional com a condição de cumprir um programa de aconselhamento obrigatório
interrogatório. Para o cumprimento da pena, Kit foi obrigada a levar seu filho Eric a um psicólogo em Beverly Hills e um doutor chamado Jerome Ozio, que trabalhou com Eric por um longo período e que também é uma peça fundamental para essa história. Também como consequência de seus atos, Eric foi transferido para outra escola enquanto Lily voltou seus estudos na universidade. Algum tempo após esses acontecimentos, quando Eric e Lily pareciam ter tomado rumo na vida, outro episódio na vida dos irmãos aconteceu, dessa vez envolvendo Lily. Lily acabou sendo pego fazendo esquema para obter respostas das provas da universidade onde estudava, o que poderia causar a expulsão dele. E apesar de todos os esforços de José, nada adiantou e o jovem acabou sendo suspenso pelas autoridades da universidade, o que foi uma grande decepção para o empresário que adorava se gabar de ter um filho em uma das melhores universidades daquela região. Com a suspensão, Lily voltou para Los Angeles e conseguiu um emprego na empresa de seu pai, e seu desempenho no trabalho reforçava ainda mais o seu estereotipo de garoto rico e mimado. Entre os colegas, Lily era descrito como uma pessoa folgada que mostrava desinteresse no trabalho e que frequentemente chegava atrasado e saía antes do horário do término de expediente. Mas a situação de Lily, que já parecia sem jeito, conseguiu piorar mais ainda quando Lily engravidou uma de suas namoradas, situação que fez o jovem ter muitos desentendimentos com o pai. E esses desentendimentos se agravaram mais ainda quando José pagou um valor para que a mulher tirasse o filho de Lily, atitude que fez com que o jovem ficasse furioso e saísse da casa principal da família, indo para uma casa de hóspedes que ficava no mesmo terreno. Depois de todos esses episódios envolvendo os filhos, alguns boatos que rolavam na época era que José tinha planos de revisar o seu testamento, onde provavelmente poderia tirar Lily e Eric como beneficiários. E isso pode ser também um dos motivos para os atos que eu vou narrar para vocês a seguir. No dia 16 de agosto de 1989, Kit recebeu uma ligação de seu filho Lily. Na ligação, Lily estava visivelmente irritado e agressivo no telefone. O que o jovem falou para a mãe no telefone é desconhecido, mas o fato é que essa ligação ocorreu apenas alguns dias antes de acontecer algo que marcaria para sempre a história da família Menendez. Em 20 de agosto de 1989, Lily e Eric, armados com espingardas, entraram na mansão em que moravam em Beverly Hills e atiraram contra os próprios pais. Logo após isso, Eric ligou para a polícia encenando estar histérico e triste com o que tinha acontecido. A encenação foi tão boa que ninguém naquele momento desconfiou que os irmãos tinham algo a ver com aquilo. Mas a tentativa dos irmãos de manipular a investigação não parou por aí. Durante o interrogatório, os irmãos chegaram a sugerir que o crime poderia ter uma relação com a máfia por causa dos negócios de seu pai. E para o álibi deles, os irmãos disseram que estavam no cinema enquanto tudo aconteceu, chegando até mesmo a apresentar os ingressos para comprovar a história. Também como uma forma de manipular as investigações, poucos dias após o ocorrido, Lily contratou guarda-costas, insinuando para os investigadores estar com medo de que acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com seus pais, dando a entender que ele não sabia quem eram os autores daquele crime que chocou uma cidade e alguns anos depois todo um país. Toda essa atuação fez com que Lily e Eric por muito tempo se mantivessem longe das investigações da polícia, distraindo os policiais e fazendo eles seguirem por outros caminhos. Os investigadores distraídos suspeitaram em primeiro momento que o crime poderia ter relação com os negócios de José e começaram a investigar os laços comerciais do empresário. Mas com o decorrer da investigação, percebendo que esse caminho não estava levando eles a lugar nenhum, os investigadores decidiram mudar suas estratégias. E nesse momento, uma falha na conduta dos autores do crime foi crucial. Enquanto estavam longe da investigação, Lily e Eric começaram a gastar grandes somas de dinheiro em coisas como Rolex, carros importados, aulas particulares de tênis, um show particular de rock e um restaurante na cidade de Princeton, chegando numa estimativa que os irmãos chegaram a gastar cerca de $700 mil em apenas 6 meses após o falecimento de seus pais. Com o decorrer do tempo, os hábitos de consumo desenfreado dos irmãos, logo após perder os pais de uma forma tão brutal, tornaram-se suspeitos.
Com isso, uma longa investigação contra os irmãos iniciou, mas a circunstância de como as evidências começaram a ser coletadas contra ele foram bastante extraordinárias e também consideradas complicadas do ponto de vista moral e legal. A reviravolta na investigação aconteceu quando os investigadores chegaram a uma mulher chamada Judalon Smith, que mantinha um relacionamento com o terapeuta de Eric, o Dr. Jerônimo Ozio. Depois de romper seu relacionamento com Ozio, Judalon foi à polícia para contar o que havia descoberto durante seu relacionamento. A moça, que além de namorada de Ozio, também era secretária dele, revelou para os investigadores que houve uma conversa entre o psicólogo e Eric, onde Eric confessou para o terapeuta o crime que havia cometido. Em seu depoimento, Judalon disse à polícia uma quantidade significativa de informações em relação ao crime, coisas como o local em que as espingardas foi comprada e também a forma como os irmãos compraram essas armas usando identidades falsas. Além disso, a ex-namorada do terapeuta também revelou que o Dr. Ozio gravava sessões com os pacientes e que ele mantinha guardado uma fita com gravações de Eric e Lily, na qual os dois irmãos confessavam o crime cometido. Com essas informações, em março de 1990, 7 meses após o crime cometido, os irmãos Menendez foram presos e levados a julgamento. No tribunal, o Dr. Ozio revelou que Eric realmente confessou o crime para ele, mas disse que manteve o silêncio por medo de que os irmãos retaliassem contra ele. Segundo Ozio, a primeira vez que Eric falou para ele sobre o crime foi em um parque em Beverly Hills. Questionado sobre o motivo do local da consulta, Ozio respondeu que Eric estava inseguro para falar com ele no consultório e por isso convidou ele para ir até o parque. No local, sentados em um banco, Eric confessou o que havia feito para o terapeuta e também como ele e o irmão planejaram tudo. Durante a conversa, Eric disse para Ozio que Lily estava adiando muito em executar o plano porque ele queria mais tempo para planejar tudo. Mas em determinado momento, os dois decidiram que precisariam fazer aquilo logo antes que perdessem a coragem para fazer. Além de testemunhar contra os irmãos, Dr. Ozio também entregou as fitas onde os irmãos falavam sobre o que tinha feito, e assim que as fitas foram admitidas como provas de uma confissão, os irmãos ficaram impossibilitados de se declararem inocentes. Sendo assim, a partir desse momento o julgamento contra os irmãos não seria sobre eles serem culpados ou não, mas sim o motivo deles terem feito aquilo, e foi nesse momento que os irmãos deram suas versões. Já apontados como culpados, o que restava para a defesa de Lily e Eric era apresentar a justificativa do porquê o crime foi cometido. Segundo a defesa, Eric e Lily por anos sofreram abusos praticados pelo pai, abusos que supostamente começaram quando os acusados tinham apenas 6 anos de idade e que, segundo a versão deles, só acabaram com o falecimento do pai. Com essa versão, a tentativa da defesa era colocar o acontecido como legítima defesa, alegando que a última vez em que Eric foi vítima do pai foi apenas uma semana antes de tudo acontecer. Além disso, a defesa também descreveu a imagem de José Menendez como um homem hostil, que tinha muitos inimigos e que era conhecido por humilhar e ameaçar as pessoas no trabalho. Já no âmbito familiar, a defesa descreveu José Menendez como um machista tóxico e um adúltero em série, que teve diversas amantes durante seu casamento. Já no lado da acusação, a promotoria rebateu esses pontos, argumentando que a defesa não tinha prova suficiente para sustentar essa argumentação e alegou que o motivo do crime foi simplesmente a questão financeira, dizendo que Eric e Lily haviam cometido o crime para ficar com a herança dos pais, que era estimada no valor de 14 milhões de dólares. Após colocar seus argumentos, a acusação pediu para os jurados uma condenação de pena capital, enquanto a defesa continuou na tese de legítima defesa. Na votação, apesar de no início ter um forte indício de que os irmãos seriam condenados, alguns jurados ficaram convencidos com o argumento da defesa e a votação acabou ficando empatada, o que resultou em um impasse. Sendo assim, um novo julgamento teria de ser realizado. No julgamento, a defesa e a acusação continuaram se apoiando nos mesmos argumentos do julgamento anterior. A defesa contundentemente se apoiando no argumento dos abusos que os irmãos sofriam e a acusação permanecendo na tese de que a motivação teria sido apenas a herança. Mas no tribunal, a acusação se saiu melhor em defender seus argumentos, mostrando os gastos dos irmãos após a morte dos pais, o que levou os jurados a condenarem os irmãos pelo crime em primeiro grau
e conspiração para cometê-lo. Apesar da condenação desfavorável para os irmãos, a pena capital acabou sendo rejeitada e o júri foi favorável a uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Com a condenação, Eric e Lily foram mandados para cadeias separadas e por anos permaneceram assim, distantes um do outro e só se comunicando por meio de cartas. E foi apenas em 2018, quando Lily foi transferido para a mesma penitenciária que Eric, que os dois tiveram um reencontro. Segundo fontes próximas, os irmãos que não se viam desde 1996, quando foram condenados, assim que se viram, se abraçaram e choraram muito durante todo o encontro.